Olá, eu sou Macorati. Nessa videoaula, vamos continuar o nosso curso de C Sharp abordando o controle List View. O controle List View ele permite exibir uma coleção de itens com textos e também com imagens. Ele permite exibir diferentes maneiras de apresentar as informações. E para trabalhar com imagem, ele trabalha em conjunto com o controle ImageList. O controle List View ele vem sendo aperfeiçoado e usado desde a versão do Visual Basic 6. E ele vem incluindo funcionalidades e podemos dizer que o controle List View ele apresenta um grande número de propriedades, métodos e eventos que permite configurar a sua aparência e comportamento de uma forma muito flexível. Então, temos aqui uma visão, algumas imagens exibindo o tipo de diferentes informações que eles podem exibir, ícones com imagens, somente imagens. Eu separei algumas propriedades e eventos principais do controle aqui, porque, como eu disse, ele tem uma centena de propriedades e controles. Vamos nos focar naquelas que são as mais utilizadas. Uma propriedade muito importante do controle List View é a propriedade View. Essa propriedade ela permite alterar a forma na qual os itens são exibidos. E ela oferece as seguintes opções. A opção Details é uma opção onde nós podemos definir colunas e itens, né, com informações. E também podemos associar esses itens, associar uma imagem a esses itens. Nessa opção, cada item aparece com uma linha separada com mais informações sobre cada item organizado em colunas. A coluna mais à esquerda contém um pequeno ícone, pode conter, né? Dependendo se você quiser atribuir ou não. E as colunas subsequentes contêm subitens. Então, nessa opção da propriedade View, eu tenho itens na primeira coluna, subitens nas demais colunas, sendo que eu posso atribuir imagens aos itens. A outra opção da propriedade View é a Large Icon. Nessa opção é apresentado um ícone de tamanho maior, com um texto abaixo. A opção List já oferece a visualização de um ícone menor, com rótulo à sua direita. A opção Small Icon, ela também permite visualizar um ícone pequeno com rótulo à sua direita. E a opção Tile exibe um ícone maior com um item à sua direita. Então, nós podemos separar assim. No modo Details, é o único modo onde eu consigo exibir itens, colunas, itens e subitens, né? E imagens associadas aos itens. Nas opções Large Icon e Tile, eu vou ter ícones de tamanho maiores, né, com texto. Aqui não é permitida a exibição de colunas. E nas opções Small Icon e List, eu tenho a exibição de ícones menores com textos, sem também a exibição de colunas. As colunas só são exibidas no modo Details. Isso é muito importante. Então, continuando as propriedades Large Image List, Small Image List, State Image List, elas permitem especificar o objeto Image List que contém as imagens que serão exibidas. Veremos aqui no nosso exemplo, eu defino o Image List e atribuo essa propriedade. Se for um Large Image List, né, ou Small ou State. A propriedade Columns
permite o acesso à coleção de colunas que armazena os cabeçalhos das colunas, né? As propriedades itens obtém uma coleção de todos os itens, groups, a coleção dos grupos do controle list view, sorting permite ordenar os itens alfabeticamente, checked items permite saber quais os itens estão marcados, allow column reorder permite reconfigurar a ordem das colunas em tempo de execução, movendo-as com o mouse. Isso só está disponível quando a propriedade view estiver na sua opção details. Da mesma forma, a propriedade full row selected permite selecionar um item e subitem, também disponível somente quando o view estiver definida na opção details. Selected item, essa propriedade, quando a propriedade multiselect for definida como true, ela retorna uma coleção dos itens selecionados. Gridlines, ele exibe as linhas de grade nos itens e subitens. A propriedade header style, ela determina o estilo dos cabeçalhos e só está disponível quando a view estiver configurada, quando a propriedade view estiver com a sua opção details selecionada. Então ela tem duas opções: clickable, né, quando o cabeçalho da coluna é visível e responde ao clique, se essa opção estiver definida, e non-clickable, que é a padrão, o cabeçalho da coluna é visível e não responde ao clique. Tá? E none, o cabeçalho da coluna é invisível. Então, essas três opções referem-se à propriedade header style. A propriedade activation define como os itens são ativados com o mouse. On-click, os itens são ativados com um único clique. Standard, que é padrão, os itens são ativados com um duplo clique. E to-click, os itens são ativados com um duplo clique com mudança na cor do texto. Tá? Na on-click, ou quando o mouse está sobre o item, ele muda a forma e a cor. E na Standard, nenhuma mudança na cor ocorre. Bom, os principais métodos do list view temos o begin update e end update, que permite incluir itens em um list view sem redesenhar o controle a cada item adicionado. Get item app permite determinar os itens cujos subitens estão sendo clicados. Tá? Eu tenho um subitem, eu clico no subitem e eu consigo obter o item correspondente. O ensure visible, ele pode ser chamado para assegurar que o item específico está na área visível do controle. Before label e after label permite validar o texto que está sendo editado antes e depois da alteração do texto. Tá? É a edição do texto da coluna. Column click permite ativar uma rotina quando a coluna é clicada e item check permite determinar quando a alteração no estado do item ocorreu. Dentre os eventos, os mais principais são click, ele ocorre quando o controle é clicado, column click, quando o header da coluna for clicado, item check, quando um item no controle é marcado ou desmarcado, select index change, é um evento importante e ocorre quando o índice do item selecionado muda. Text change ocorre quando a propriedade text muda. E aqui eu tenho um pequeno resumo de como usar o controle list view quando eu quero exibir itens. Então, para mim exibir itens, eu tenho que definir a view como details, né? E tenho que primeiro configurar as colunas. Se eu quiser exibir itens com colunas, eu seleciono a view details. Então, a primeira coluna corresponde ao item e as colunas seguintes correspondem aos seus subitens. Se você não configurar pelo menos uma coluna, nenhum item será exibido quando a propriedade view estiver definida como details. Tá? Sem coluna, não tem exibição de itens. Por outro lado, a coleção de colunas é significativa apenas quando o controle list view é usado na exibição view igual a details. Tá? Eu só tenho a coleção de colunas quando essa opção estiver configurada para a propriedade view. Os itens da coleção de colunas são todos do tipo column header. E a maneira mais simples para configurar as colunas é fazendo em tempo de design, usando a ferramenta visual do Visual Studio.
Então, vamos abrir a nossa ferramenta, que eu vou mostrar como trabalhar com o ListView, vai ficar mais claro. Abrindo o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop, que é uma ferramenta gratuita, vamos clicar aqui na opção New Project, e eu vou escolher aqui a linguagem C#, e o template Windows Forms Application. Vou dar um nome aqui, C# ListView. Vamos criar uma solução. E a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar como configurar o controle ListView, criando colunas, itens e grupos. E depois como usar ícones. Bom, nós temos aqui a solução criada. Vamos visualizar a janela Solution Explorer, né? E vamos visualizar a Toolbox. Eu vou definir o formulário aqui, uma cor de fundo mais contrastante, apenas para facilitar. Bom, eu vou deixar tudo como padrão. Eu vou usar aqui, alterar o título do formulário, né? Usando o ListView. Bom, na Toolbox eu tenho as opções aqui dos controles. Eu vou abrir a guia Common Controls e vou selecionar ListView, vou arrastar e soltar no formulário. Então eu tenho o controle ListView. E esse controle ListView, eu posso configurá-lo usando aqui as ferramentas visuais. Ó. Eu clicando aqui em ListView Tasks, eu tenho as opções para editar itens, editar colunas e grupos. É o que vamos ver nessa videoaula. E também como definir a propriedade View. Notem as opções aqui, ó, Large Icon, Details, Small Icon, List e Tile, que foram mencionadas aqui na videoaula. E eu tenho a Small Image List e a Large Image List. Nós vamos ver como é que funciona isso. Tá. Então, vamos iniciar criando colunas. Bom, além de eu poder usar esse caminho para editar colunas, itens e grupos, na janela de propriedades eu também tenho, deixa eu recolher aqui, abrir um pouco mais aqui, na janela de propriedades, selecionando o controle ListView, eu tenho, né, as diversas propriedades que eu mencionei dispostas aqui na janela de propriedades e passivos de configuração. Por exemplo, eu vou alterar o nome do controle para LV1, ListView 1, né? Vou abreviar o nome dele. Então aqui eu posso editar itens e colunas também aqui, ó, na propriedade Columns, eu posso clicar aqui e ele vai abrir a janela de edição. Groups, da mesma forma, e itens, da mesma forma. Tá? Então, vamos iniciar editando colunas. Então, ele me abre aqui o editor de colunas e eu vou incluir uma coluna. Tá? Aqui eu tenho algumas propriedades que eu posso configurar. Aqui tem o nome da coluna que eu não vou alterar, só vou alterar o texto. Aqui, ó, vai ser a coluna do item. A coluna do item. Aqui eu poderia aumentar a largura dele para 100 e poderia alinhar o texto à esquerda, à direita ou ao centro. Tá? Então vou incluir outra coluna aqui. E eu vou chamar essa aqui de... Vou alterar a propriedade dele para 120. A propriedade text eu vou colocar coluna do subitem 1. E eu vou criar uma outra coluna do subitem 2. Também eu vou colocar aqui 120. Aqui eu coloquei quanto? 120 também. Então eu vou dar um OK, né? Eu vou expandir um pouco mais aqui o tamanho do formulário e do controle. Bom,
Eu acabei de configurar as colunas. Ó. Eu vou clicando com o botão direito do mouse sobre o controle. Eu também tenho a opção aqui sobre Edit Items, Columns e Groups. Se eu vou editar colunas, ela vai me mostrar as colunas, né, com os que eu criei. Só que as colunas não estão visíveis. Por quê? Porque lembre-se que eu falei que as colunas só são visíveis quando a propriedade view estiver definida como details. Ok? Então, temos aqui as nossas colunas. Tá? Agora, elas só são visíveis quando a propriedade view estiver configurada para details. Então, vamos incluir os itens agora. Eu vou clicar com o botão direito sobre o controle list view e vou clicar na opção Edit Items. Nessa opção, é aberto o editor, né, a coleção de List View Item. Tá? Então, a classe List View Item refere-se a um item do controle. Tá? Então, eu estou criando aqui um objeto que é instanciado a partir da classe ListViewItem. Eu vou dar um add, ele vai me abrir aqui a janela propriedades e eu vou definir. Esse vai ser o item 1. Note que eu tenho uma propriedade chamada aqui tooltip_text e eu vou digitar dica do item 1. Tá? Eu vou criar outro item, então eu vou colocar esse vai ser o item 2. Dica do item 2. E agora eu vou colocar o item 3. E eu não vou configurar dica nenhuma. Na tooltip text, um texto para dica. Então aqui eu poderia configurar a fonte, se ele está checado ou não, né? E outras propriedades que nós veremos adiante. Então eu vou dar um OK. Olha aqui os meus itens, né? Vou executar. Pronto, eu tenho aqui, olha, quando eu coloco o mouse, a dica não está aparecendo porque eu tenho que vir aqui nas propriedades, né? Então, tem que fazer algumas configurações. Vou aproveitar, olha, eu defini a dica, mas ela só vai se tornar visível quando eu definir a propriedade show item tooltips, false, tá como false, tem que colocar ela como true, tá? Eu também vou configurar algumas propriedades que eu mencionei. Vou colocar aqui, ó, full row select, tá? False eu vou colocar como true. Então, vou poder selecionar os itens do subit, uma linha inteirinha. Grid line está false, eu vou definir como true. Vai aparecer, já é visível as linhas da grade ali no controle. Vou deixar como padrão, né? Depois eu vou configurar isso. Tá ok. Então vamos executar e nós veremos agora o resultado. Então, olha, eu colocando aqui o mouse, já aparece a tooltip sobre o item, tá vendo? O item 3 não tem. Ok? Vamos agora configurar os subitens. Para mim configurar e criar subitens, eu vou selecionar a opção editar itens, vou no item 1 e aqui, ó, eu tenho a opção subitens collection. Vou clicar sobre ele e vou definir os itens, subitens, desculpa. Aqui, ó, tem um name que eu vou aceitar. Então, ó, esse vai ser o subitem 1, 1, tá? E esse vai ser o subitem 1, 2. Vou dar um OK. Nota que ele já é visível no controle. Vou selecionar o item 2 e vou fazer a mesma coisa, né? Vou dar um add e vou colocar subitem 2, 1, subitem 2, 2. Da mesma forma, vou fazer para o item 3. Subitem 3, 1,
subitem 3.2. Ok? Pronto. Temos aqui, então, o nosso list view exibindo as colunas, os itens e seus subitens. Certo? Agora, eu posso exibir uma imagem para cada item. Para mim fazer isso, eu tenho que usar o controle ImageList. Tá? Esse controle é um componente, né? E esse componente... Opa! Vou clicar duas vezes sobre ele, tá? Eu vou usar aceitar o nome padrão. Ele é um componente que é visível somente em tempo de projeto. Em tempo de execução, ele é invisível. Então, o que eu vou fazer nesse componente? Eu vou selecionar a janela de propriedade, ou então, se eu quisesse por aqui, né? Aqui é o tamanho das imagens que ele vai exibir, e aqui é Choose Images, ele vai abrir a janela do editor para mim selecionar a imagem. Se eu quiser vir aqui na janela de propriedades e selecionar Images Collection, clicar, ele vai exibir a mesma janela. Eu vou abrir aqui e escolher algumas imagens. Eu já tenho aqui, olha, algumas imagens, né? Então, como eu estou usando imagens pequenas, eu vou selecionar 3 imagens aqui, né? Vou colocar, vou pegar essa imagem clock, calculadora, 3 imagens, porque tenho 3 itens. Clicar em abrir, tenho as 3 imagens aqui, né? Vou dar um OK, certo? E agora, eu vou aqui no controle e vou definir a minha propriedade Small Image List como sendo as imagens que estão no componente Image List 1, tá? Ok? E agora eu vou editar os itens e vou definir as imagens. Lembra que eu falei que eu tenho algumas propriedades que eu iria mencionar? Está aqui, ó. Para o item 1, a propriedade Image Index, eu vou selecionar a primeira imagem, que é o índice 0, a segunda imagem, que é o índice 1, e a terceira imagem, que é o índice 2. Dou um OK, pronto, as imagens estão ali, eu executo o projeto e pronto, já tenho aqui o meu list view com colunas, itens, subitens e imagem. Tá? Ok? Eu vou agora mostrar como podemos usar imagens de uma outra forma. Eu vou então voltar aqui à minha toolbox, vou selecionar novamente o controle List View, né? E aqui eu não vou criar cabeçalhos, né? Só vou trabalhar com itens e imagens. Então, para isso, eu vou usar o componente ImageList novamente. Já vou selecionar 2 componentes ImageList que eu vou usar os dois, tá? O 2 e o 3. Tá? O 1 foi usado no primeiro exemplo. O 2 e o 3 vão ser usados aqui nesse exemplo. Então, aqui eu vou criar 3 itens, não vou criar colunas, tá? Item 1, item 2, item 3. Tem 3 itens, né? Eu estou no modo view, a propriedade view está definida como large icon. E eu agora vou definir imagens. No primeiro image list eu vou trabalhar com imagens pequenas. Então eu vou selecionar imagens. Eu vou escolher 3 imagens aqui. Vou colocar atualizar. Opa, falei pequena, né? Atualizar, deletar e incluir. Então, OK, tá? E pronto. Configurei o primeiro image list. Agora, no outro image list, eu tenho que verificar o seguinte, olha, primeiro se o tamanho da imagem.
Eu já trabalhei com a imagem pequena, agora eu vou trabalhar com a imagem de 64 por 64, tá? É uma imagem maior, tá? Vou escolher as imagens. Vai abrir o editor, eu vou dar um Add, né? Aqui eu vou escolher as imagens de tamanho maior, que é 64 por 64, que eu já preparei aqui para trabalhar com as imagens. Se eu selecionei as imagens, pronto. Então eu tenho dois image list aqui. Então eu vou aqui na propriedade do controle, vou definir Small Image List, é a minha Image List 2. E Large Image List, é a minha Image List 3. Agora eu vou editar os itens e vou atribuir, né? Então, o item 1, primeira imagem, o item 2, desculpa, a segunda imagem, o índice 1, e o índice 3 é a terceira imagem. Vou dar um OK, certo? Por que ele está exibindo as imagens grandes e não as pequenas? Porque a view está no Large Icon. Se eu selecionar Small Icon, ele vai exibir as pequenas. Tá? Por quê? Porque ele usa como referência o Image List 2, que está no Small Image List, para Small Icon. E para Large Icon ele usa a Image List 3, que está definida a sua propriedade Large Image List. Então, olha, se eu escolher a Details, não é exibido nada. Por quê? Porque na opção Details, a propriedade View, eu tenho que definir colunas, senão eu não consigo ver os itens. E se eu exibir a opção List, ele vai exibir itens pequenos no formato de lista. E se eu exibir na opção Tile, ele vai exibir ícones grandes no formato de lista com o texto à direita da imagem. Ok? Bom, então agora eu vou, para encerrar, mostrar como criar grupos. Então eu vou em Common Controls, vou criar um outro controle List View. Vou diminuir esses dois aqui. Então, aqui eu mostrei como criar colunas, itens e subitens. Aqui como trabalhar com itens e imagens, né? Pequenas e grandes. Aqui, apenas quero ressaltar um comportamento. Aqui, deixa eu voltar aqui esse exemplo. Aqui, se eu executar, né, eu não executei, se eu executar, dependendo da opção que o controle, que a propriedade view tiver configurada, aqui ele está como Large Icon, vou selecionar Small Icon. Ele vai exibir os ícones pequenos ou grandes. Tá? Eu estou tendo que parar a aplicação e mudar a configuração ali para isso ser exibido. Mas eu posso fazer isso em tempo de execução, alterando isso, na verdade, via código. Tá? Então eu posso alternar essa visualização via código em tempo de execução, né? Exibindo ícones grandes, pequenos, dependendo do cenário, tá? Dependendo do que você quer fazer na sua aplicação. Tá? Eu não vou ter que parar toda hora na aplicação para mudar. Eu posso fazer isso via código. Então vamos agora mostrar como criar grupos. Então eu vou abrir um List View, né? E eu vou clicar sobre ele e eu vou colocar aqui, Edit Groups. E eu vou definir dois grupos. Tá? Ó, o header, né? Eu vou colocar aqui, ó, cadastros. E um outro chamado utilitários. Tá? Bom, agora eu vou usar um controle Image List, aqui em Components, Image List, que vai ser meu Image List 4. Vou selecionar imagens grandes, maiores, né? Não grandes. 64 por 64. Você tem que verificar, tá? Tomar cuidado, porque às vezes você atribui imagens maiores aqui, mas aí, se aqui tiver 16 por 16, ele vai exibir nesse tamanho, tá? Vou escolher as imagens, né? E eu vou escolher algumas imagens aqui, tá? Vou escolher as imagens atualizar, calculadora, calendário
deletar, incluir e consultar. Tá? Tem essas imagens aqui no controle 64 por 64. Pronto. O meu image list 4 está definido. Então eu vou aqui no controle list view, né? Então eu vou aqui no large image list e vou atribuir as imagens aqui, né, definidas no meu image list 4 como imagens atribuídas à propriedade large image list. Agora eu vou aqui, clico com o botão direito do mouse e vou selecionar a opção Edit Groups. Opa, esqueci. Agora eu tenho que criar os meus itens. Eu vou editar itens, né? E eu vou criar deixa eu ver. Então aqui eu vou selecionar a opção Edit Itens, né? Eu criei os grupos e criei e defini a minha image list com a coleção de imagens. Agora tem que incluir os itens. Eu vou incluir um item aqui que eu vou chamar de incluir, tá? O outro eu vou colocar como alterar, outro item como excluir e o outro item como consultar. E vou incluir um item também como calendário e o outro item como calculador. Tá? Pronto, tá aqui, olha. Estou na opção Large Icon. Tá? Vamos ver aqui os nossos grupos, cadastros e utilitários. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou editar os itens que eu criei e vou atribuir. O item incluir, ele pertence ao grupo cadastros. Tá? E o image index dele é o incluir, é o 5. O alterar, ele pertence ao grupo cadastro. A imagem, o image index dele, alterar, é o 0. O excluir pertence ao grupo cadastro. O image index dele é excluir, é o 4. O consultar pertence ao grupo cadastros e o image index dele é o 3. O calendário pertence ao grupo utilitários e o image index é o 2. E a calculadora pertence ao grupo utilitários e image index 1. Eu vou dar um OK e vocês podem visualizar aqui. Deixa eu verificar um grupo aqui. Cadastros utilitários. Tá? Deixa eu expandir aqui. Aqui está aparecendo um grupo default. Deixa eu editar os itens. Provavelmente tem um item aqui. Deixa eu remover esse item. Pronto. Então, olha aqui, ó, deixa eu até subir mais aqui o controle para ficar visível. Eu tenho aqui os meus dois grupos, cadastros utilitários e as suas respectivas imagens. Note que a configuração que eu estou usando é Large Icon, Large Image List, né, que foram ícones grandes, e eu defini os meus grupos, os dois grupos, né, cadastros utilitários, e depois eu defini meus itens e atribuí cada item a um grupo e uma imagem.
do meu controle Image List. Ok? Aqui é uma ideia para você fazer um menu mais personalizado. Então, nessa videoaula, eu mostrei para você como usar alguns recursos do controle List View, fazendo uma configuração praticamente usando as ferramentas visuais. Não usei código nenhum aqui. Tudo isso que eu fiz aqui visualmente, você pode fazer via código, tá? Então, na próxima videoaula, eu vou mostrar como nós podemos fazer isso. Então, ou seja, que é criar itens, subitens, colunas, grupos, tudo isso via código. Até lá!